Você sabia que já aconteceram batalhas navais dentro do Coliseu? Sim, o grande palco das lutas de gladiadores foi inundado e transformado em uma piscina gigantesca, onde ocorreram reencenações de épicas batalhas navais romanas. Estas batalhas contavam com centenas de participantes que lutavam como verdadeiros gladiadores, pois suas vidas dependiam disso. As batalhas navais do Coliseu foram épicas, mas não se comparam à grandiosidade de outros eventos produzidos em áreas mais amplas, onde milhares de participantes lutaram para suprir a sede incessante do povo romano por espetáculos sangrentos. O grande número de pessoas que morriam durante essas exibições as tornavam mais violentas e mortais do que as lutas de gladiadores. Há registros de batalhas que contavam com mais de 30 embarcações em uma única batalha, tornando este evento algo realmente impressionante. O estandarte da águia é um dos símbolos mais famosos das legiões romanas. Sua presença era obrigatória em todas as legiões durante a República Romana. Inicialmente sendo feita de prata e bronze, os estandartes da águia logo tomaram as cores douradas que as eternizaram. O estandarte era portado pelo aquílifer, cargo de muito prestígio dentro da legião romana. O soldado era facilmente reconhecido por portar a pele de um animal presa ao capacete. A perda de um desses estandartes era motivo de grande humilhação para os romanos, e por isso o portador da águia era defendido com o máximo afinco. Várias águias douradas foram roubadas pelos germânicos e pelo Império Parto em batalhas contra Roma, o que forçou o Império a fazer expedições militares para resgatar as valiosas águias. Nenhuma dessas águias chegou aos dias de hoje, mas a glória das conquistas realizadas pelos soldados que lutaram sobre a sombra da águia se tornaram imortais. O Império Romano é conhecido pela glória de suas legiões, mas elas pouco poderiam fazer se não fosse o incrível sistema de estradas romanas. Esta enorme rede de estradas ligava todo o Império por meio de estradas e avenidas excepcionalmente bem construídas, totalizando 400 mil quilômetros, ligando Roma aos confins do Império. Estas estradas eram famosas por serem perfeitamente niveladas, e suas diversas camadas de pavimentação eram tão bem feitas que muitas dessas estradas se encontram em perfeitas condições até os dias de hoje. Por estas estradas, viajantes e comerciantes trafegavam por todo o Império, e por meio delas as legiões marchavam para impor a vontade de Roma onde quer que fosse. Uma das mais antigas e famosas dessas estradas era a Via Ápia, construída em 312 antes da Era Comum. No século I surgiria a famosa expressão: todos os caminhos levam a Roma. Você certamente já ouviu falar que havia lutas entre feras e homens no Coliseu. Muitos condenados eram jogados na arena para serem executados por animais selvagens. Mas também existia um tipo de combatente parecido com o gladiador, conhecido como bestiário, que era especializado em combater animais na arena. Eles lutavam contra grandes felinos, touros, elefantes, rinocerontes e qualquer outro animal que pudesse impressionar os espectadores romanos. Esta era uma atividade de alta letalidade e considerada muito mais perigosa para o combatente do que uma clássica luta de gladiadores. Tais eventos estimulavam o comércio de animais selvagens por todo o Império, já que os romanos estavam sempre à procura de novidades. Por exigir muita coragem, enfrentar as feras na arena concedia grande prestígio ao combatente, e por isso figuras como Nero e o imperador Cômodo se arriscaram contra estes animais em busca de glória. O exército romano é famoso por sua disciplina, e para manter essa disciplina ele fazia uso de expedientes muito cruéis. A dizimação ou decimatio era a prática disciplinar mais violenta aplicada às legiões romanas. Este era um castigo de máxima severidade, aplicada contra os próprios soldados das legiões em caso de covardia, amotinação, insubordinação ou em caso de derrotas humilhantes. O ato consistia em dividir os soldados em grupos de 10 homens, e em seguida seria sorteado o homem, que seria espancado ou apedrejado até a morte pelos 9 homens restantes. Os sobreviventes eram obrigados a dormir fora do acampamento das legiões, sob o risco de estarem à mercê dos inimigos. O caso mais famoso de dizimação foi quando a legião tebana, formada por cristãos, se recusou a cumprir a ordem de perseguir outros cristãos. Eles sofreram 2 rodadas de dizimação, mas não perseguiram seus irmãos de fé. Crasso era um famoso general e político romano, e também era tido como o homem mais rico de Roma.
mas seu nome viraria sinônimo de erro grosseiro. Enquanto governava as províncias romanas da Síria, ele decidiu conquistar o Império Parta, e assim conseguir mais uma grande conquista militar para seu currículo e se igualar a seus rivais, César e Pompeu. Seu excesso de confiança o colocou em uma situação difícil, quando ele tentou atacar a cavalaria parta em campo aberto, e suas tropas acabaram sendo derrotadas na Batalha de Carras. Conforme algumas versões, Crasso teria sido capturado, e devido à sua ganância, ele foi obrigado por seus inimigos a beber ouro líquido fervente. Além de custar sua vida, a péssima decisão do general romano ficou eternizada na expressão erro crasso, que é usada quando alguém comete um erro grosseiro. A história do Império Romano é repleta de guerras contra diversos povos e nações, mas durante o auge do Império, as grandes guerras cessaram, e Roma passaria por quase 200 anos de relativa paz. Este período ficaria conhecido como a Pax Romana, que compreende o período entre os anos 27 antes da Era Comum até o ano 180 da Era Comum. Durante este período, Roma exercia sua hegemonia sobre toda a sua esfera de influência, e por isso é considerada a Era de Ouro do imperialismo romano. A ordem e a prosperidade se espalharam sobre o império, e a romanização dos povos considerados bárbaros era acelerada. Apenas revoltas de tamanho limitado aconteceram neste período. Mas a Pax Romana não aconteceria se não fosse o poderio militar de suas legiões, que agiam prontamente contra aqueles que desejavam perturbar a paz imposta por Roma. As muralhas de Adriano foi um extenso complexo defensivo construído pelos romanos no norte da Inglaterra, na região da Nortúmbria. A muralha foi construída no ano 126 da Era Comum e tinha 118 quilômetros de extensão. Seu objetivo era impedir que os povos bárbaros do norte invadissem os territórios e as colônias conquistadas pelo Império Romano na Inglaterra. Os pictos e os escotos eram uma séria ameaça à estabilidade da região, e por isso seria erguida a muralha, que contava com 16 fortes e 80 postos de vigia, com capacidade para abrigar 15 mil soldados. A muralha seria ocupada pelos soldados romanos até o século V, quando Roma perderia o domínio sobre a Grã-Bretanha. As ruínas da fortificação ainda estão espalhadas pelo norte da Inglaterra e serviriam de inspiração para a grande muralha de gelo de Game of Thrones. A crucificação era um método de execução de pena de morte relativamente comum na antiguidade, na qual o condenado é pregado ou atado a uma viga de madeira ou árvore e deixado para morrer de asfixia ou exaustão. A crucificação era utilizada amplamente pelo Império Romano. Desertores, criminosos, traidores e agentes subversivos eram frequentemente crucificados. Essa punição tinha a intenção de dissuadir os outros elementos da sociedade a se comportarem de forma indesejada. Caso contrário, teriam um encontro marcado com a cruz. Antes de serem crucificados, os condenados eram flagelados e humilhados publicamente, para só então serem presos na cruz. Obviamente, o mais famoso personagem vitimado na cruz foi Jesus Cristo. Estranhamente, o instrumento de sua morte acabou se tornando o símbolo da religião fundada por seus seguidores. Em 313 d.C., o imperador cristão Constantino proibiria a aplicação da crucificação por todo o Império Romano. Em 10 de janeiro de 49 a.C., Júlio César e suas legiões estavam às margens do rio Rubicão, após uma longa e gloriosa campanha na Gália. Mas o Senado romano, liderado pelo político e general Pompeu, tramava contra César, que havia acumulado muito prestígio e poder. Eles exigiam a dissolução de seu exército, e posteriormente César seria julgado por insubordinação e traição. Por temor à tirania, a lei romana proibia que generais romanos retornassem de suas campanhas juntamente com seu exército e entrassem na Itália. Mas Júlio César não permitiria ser humilhado pelo Senado e ordenou que seus homens cruzassem o rio Rubicão, dizendo a célebre frase "Alea jecta est", a sorte está lançada. O desafio de César levaria Roma a uma grande guerra civil, que mudaria para sempre a história do Ocidente.